Voltamos a apresentar o Espaço Universitário, programa que reúne produções dos estudantes de jornalismo da Unicinos. Agora, você confere o documentário Budismo, produzido por estudantes da disciplina Projeto Experimental em Telejornalismo. Você vai conhecer mais sobre a história dessa prática no Rio Grande do Sul e ainda saber quais as características da identidade budista. Confira. Meu nome é Fernando Bilhar, eu sou diretor da escola Caminho do Meio. Eu sou praticante budista desde 2005. Tomei contato com o budismo durante o tempo da universidade. Eu tive um colega de bolsa quando eu fazia ciências sociais na URGS, que ele já conheceu o Lama, já era praticante. E na época eu estava me interessando por alguns temas que a própria ciências sociais, através da antropologia, tinham despertado em mim, né? E ele disse assim, olha, se você está se interessando por isso, você deve conhecer o Lama Santam. Fui professor no Departamento de Física por 25 anos, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nesse período eu fiz o contato com o budismo e trouxe o budismo para o Sul, através do Centro de Estudos Budistas que foi fundado em 86. Quando eu descobri que o Lama Santam tinha sido professor da URGS de Física Quântica, aquilo na época foi muito importante para mim saber que um cientista tinha ido por esse caminho. Então, Sua Santidade Dalai Lama veio em 1992, no período da Eco 92, ele veio até Porto Alegre, a convite do nosso centro. Ele recebeu o título de cidadão de Porto Alegre e, posteriormente, nós recebemos a visita de muitos diferentes mestres e lamas, entre eles Tiago do Rinpoche, que fundou o Templo de Três Coroas, do qual eu me tornei aluno. Também nós recebemos a visita, através do convite do próprio SEB, esse centro que eu dirijo, nós convidamos Moriyama Roshi, que terminou por fundar o Via Zen, da monja Shoden. Meu nome é Monja Shoden, eu pratico desde 2000, então fazem 12 anos. Com 2 anos de praticante, eu me tornei uma budista. Quando a gente se torna budista, a gente recebe os preceitos e ganha um nome, que o meu nome foi Shoden. É como que nascesse uma outra identidade mesmo, né? E que é uma identidade budista que vai se construindo aos poucos, né? Então, em 2009, eu fiz a ordenação monástica, mantive o mesmo nome, passei a ser monja. O budismo tem um aspecto histórico. O budismo vai surgir 26 séculos atrás, na Índia. Numa visão mais profunda, se diz que o budismo ele tem uma origem anterior. Então, os Budas eles vêm sequencialmente de acordo com os tempos. Então, agora nós estamos no tempo do Buda Sakyamuni. Esses ensinamentos eles surgem no Oriente e se espalham pelo mundo. Aqui nós tivemos a influência especialmente do budismo japonês, budismo chinês, e eu pessoalmente do budismo tibetano através do meu mestre
Chagdo Rinpoche. O mestre Dogen, que fundou a nossa tradição, ele costumava dizer que estudar o caminho de Buda é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. E esquecer-se de si mesmo é ser único com tudo que há. O budismo ele é muito profundo, muito sutil, ele pode ser entendido em diferentes níveis. O próprio Buda, ele é reconhecido como a emanação do Buda primordial. Por vezes, o aspecto antropomórfico, ele é favorável. Então, nós podemos utilizar o Buda na forma humana, na feição humana. As deidades, elas simbolizam energias de ativação, emoções que surgem em nós e também formas de compreensão e também visões de mundo, todas indissociáveis. Por vezes, nós utilizamos a aparência antropomórfica para designar essas emoções, esses pensamentos, essas formas de compreensão e essas visões de mundo. As imagens na tradição Soto Zen, que a nossa tradição é vinda do Japão, que chama Soto Zen, são, além da imagem clássica de Shakyamuni Buda, da imagem de Buda, tem imagens que a gente chama de Bodhisattvas. Bodhisattvas são grandes seres ou grandes mentes, né? Bodhi é mente iluminada, que são manifestações de alguns alunos de Shakyamuni Buda ou alguns grandes mestres em algum momento da história que se tornaram representação de algum tipo de manifestação, como a compaixão, a sabedoria. Então, as representações que a gente não chama de deidade, mas de bodhisattvas, então, na nossa tradição, tem muito esse sentido de representar aspirações que as pessoas estão buscando, na verdade, desenvolver compaixão, sabedoria, o cuidado com a natureza, enfim, então tem esse sentido. Uma das formas de caracterizar o pensamento budista é examinar a dificuldade de visão, o que nós vemos e o que nós não vemos. Então nós descobrimos internamente que há bloqueios para a nossa visão. Tudo que diz respeito à operação da mente tem conexão com o budismo. Então é natural que esse conjunto de ensinamentos, essa percepção mais profunda sobre a operação da mente, ele seja muito útil em diferentes campos. Eu aqui falei da ciência, mas os planejamentos, as grandes empresas, os investimentos, elas necessitam também ultrapassar a névoa que está diante dos olhos deles, para que eles sejam capazes de ver adiante do que eles são capazes de ver. Então isso é algo que é gerado também pela disciplina interna, né, pela própria meditação. Quando nós tratamos fenômenos como perturbação da mente, perturbação emocional, os fenômenos psiquiátricos, então é natural que o budismo que trata da mente possa ajudar também nesse campo. E assim nós vamos indo. Nas formas de organização social, como que a organização social pode se dar? Como que nós podemos também viver de uma forma melhor na relação com o ambiente? Ou viver numa forma melhor nesse tempo desafiador, onde os referenciais giram o tempo todo. A gente está num mundo da comunicação, em que as pessoas estão o tempo inteiro na internet, no Twitter, no celular, torpedo. As pessoas estão com muita agitação mental, muito virtuais, e as pessoas não conseguem parar muito. Prestar atenção na sua respiração, prestar atenção como é que está a atitude corporal, como é que está a postura, porque ninguém aguenta um minuto de tédio. Tem que rapidamente fazer alguma coisa nova, tem que ter novidade, tem que ter o tempo inteiro uma coisa legal para fazer. É bom fazer uma coisa legal, é bom fazer novidades, é bom fazer muitas coisas. Mas também é bom parar consigo mesmo, no silêncio e respirar. Ficar, se observar, ouvir alguém, que às vezes as pessoas perdem no meio disso a capacidade de ouvir o outro. E às vezes um amigo só precisa ser ouvido. Não precisa nem que tu diga nada, às vezes só alguém que escute. Então eu vejo aí uma forma do budismo de fato desenvolver uma contribuição para a cultura contemporânea, globalizada, cultura planetária.
grupo ligado a nós que é um grupo, na verdade, de psicólogos que fazem um trabalho numa escola e eles resolveram levar meditação. Então, eles fazem a seguinte brincadeira que eu achei ótimo e eu acho que é um bom caminho. E eles explicam assim para as crianças na sala de aula. Vocês se desentendem de vez em quando, né? Tá. Então, o que precisa para parar de brigar? Ter paciência. E como é que a gente desenvolve paciência? Prestando atenção na respiração. Então, vamos ensinar como é que faz isso. Aí, então, senta, se arruma direitinho, senta e percebe o ar que entra e o ar que sai. Observar a respiração, perceber o ar que entra e o ar que sai em momentos de tensão, de estresse, de desconforto, do que seja. A alteração da respiração é a primeira coisa. Quando a gente está muito tenso, muito estressado, a gente chega a travar os dentes, tensionar pescoço, ombros e fica que a gente nem respira. Quando a gente está com raiva, a respiração altera. Então, se a gente percebe, olha, minha respiração está se alterando. E consegue respirar e retomar, tu retoma o teu eixo, tu volta para o aqui agora, essa que é a questão. Então, se ela aprende a respirar, prestar atenção na respiração, e se ela ficar respirando às vezes 2, 3 respirações, ela deixa de dar um soquinho no colega, porque ela aprende a ter um pouco mais de paciência. E em vez de ficar brava com o colega, ouvir o que o colega está dizendo. Então, isso tem gerado transformações nessa escola, por conta de que as crianças estão aprendendo a ter paciência. Né? E eu diria que ser budista é ter paciência. A gente precisa adaptar a linguagem delas, né? Muitas vezes a gente nem fala na linguagem budista ou dos ensinamentos. A gente procura trazer a linguagem usual, né? Traduzir os ensinamentos para uma linguagem que elas entendam. Então, por exemplo, sabedoria do acolhimento, a gente trabalha de forma a mostrar para elas, a tentar entender o outro, tentar entender o colega. Então, os ensinamentos eles entram dessa forma, assim, no meio dos projetos pedagógicos e juntamente com os eixos do MEC, porque a escola ela não tem o objetivo de ser uma escola para budistas ou tornar as crianças budistas, né? O centro mesmo são a essência dos ensinamentos. Então, poder levar isso para as crianças, ou para todas as pessoas, na verdade, a capacidade de desenvolver paciência, de ficar presente, respirar um pouco, ter mais calma, não correr tanto no trânsito, dar o lugar para o outro, deixar o outro carro passar. Eles são pequenos gestos que são transformadores. Então, se fosse explicar para uma criança, eu acho que eu explicaria isso, que também explicaria para os adultos, que eles já esqueceram muitas dessas coisas devido à pressa e realmente a pressão do cotidiano, que ela é real. Mas é possível transformar. Basta querer, né? E querer parar um pouquinho para perceber a si e ao outro, enfim, a natureza, sentir os cheiros, enfim, é tão simples. Às vezes as pessoas buscam felicidade em coisas tão complicadas e às vezes pode ser tão simples ser feliz. Eu diria que ainda que esses ensinamentos possam parecer complexos, na verdade, quando nós começamos a penetrá-los, a nossa vida melhora. E na medida em que nós vamos avançando, a gente descobre que a felicidade é possível, que é possível viver de forma harmônica no mundo e que o sofrimento cíclico que nós sentimos através de doença, envelhecimento, morte, frustrações variadas, impossibilidade de encontrar referenciais seguros, que isso pode ser substituído por uma sensação de segurança, uma sensação de felicidade, uma sensação de que nós podemos estabelecer boas conexões uns com os outros. Joy.